Ao vivenciar um fenômeno sobrenatural, somos confrontados com algo que desafia nossa compreensão racional e nos leva a explorar as fronteiras da realidade. Embora essas experiências possam ser assustadoras ou desconcertantes, elas também carregam lições valiosas que podem nos ajudar a crescer e a expandir nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Uma das principais lições que podemos aprender ao vivenciar um fenômeno sobrenatural é a humildade diante do desconhecido. Essas experiências nos lembram que nem tudo pode ser explicado pela ciência ou pela lógica convencional. Elas nos convidam a reconhecer nossas limitações e estar abertos a possibilidades além do nosso entendimento atual. Essa humildade nos leva a questionar nossas certezas e a buscar conhecimento e sabedoria em áreas que talvez nunca tenhamos considerado antes. Outra lição importante é a importância da mente aberta e da flexibilidade de pensamento. Encontros com fenômenos sobrenaturais desafiam nossas crenças e nos forçam a reconsiderar nossas perspectivas. Eles nos lembram que o mundo é vasto e complexo e que a nossa visão limitada pode estar nos impedindo de ver a verdade mais ampla. Ao cultivar uma mente aberta, podemos estar mais receptivos a novas ideias, experiências e formas de compreensão do mundo. Além disso, vivenciar um fenômeno sobrenatural pode nos levar a uma profunda reflexão sobre a nossa própria espiritualidade e o significado da vida. Essas experiências nos confrontam com a existência de algo além do mundo material e nos convidam a explorar o domínio do espiritual. Elas nos desafiam a buscar um propósito mais profundo e a desenvolver nossa conexão com algo maior do que nós mesmos. Essa busca espiritual pode nos ajudar a encontrar significado e orientação em nossa jornada pessoal. Se você já vivenciou algum fenômeno, envie o seu relato para o endereço que vai aparecer agora na sua tela. Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição para ajudar o canal a crescer cada vez mais e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Meu anjo de quatro patas. Olá, Luciano. Esse relato que eu venho contar hoje aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 12 anos de idade, mas confesso que eu só criei coragem de mandar depois de ouvir o relato da moça cujos seus 12 gatinhos a protegeram daquele monstro agressor e covarde. Bem, amigos, eu me chamo Juliette e a história que eu vou lhe contar é sobre uma cachorrinha que me protegeu também, a minha eterna e saudosa Bolinha. Um dia, minha prima Juliana, sabendo do meu amor por animais, me perguntou se eu não queria adotar um filhote, pois a vizinha dela tinha uma cadelinha que havia parido vários filhotinhos. Eu disse que sim e já fui logo lá buscar um para mim. Luciano, eu sempre digo que foi ela quem me escolheu, pois assim que eu vi aquela bolinha pretinha de pelos, eu me apaixonei, e ela, tão pequenininha, veio de encontro a mim, lambendo a minha mão como se ela já estivesse me esperando. Então minha mãe, que também se apaixonou por ela logo na primeira vez que a viu, foi quem sugeriu o nome Bolinha, pelo fato dela ser muito gordinha ao ponto da barriguinha dela ser lisa. Ela era realmente uma bolinha fofa de pelos, então o nome, claro, já pegou de imediato. O tempo passou e a minha cachorrinha cresceu. Onde quer que eu fosse, ela também ia junto. O carinho que ela tinha por toda a família era muito grande, mas comigo eu sentia que era diferente. Ela era mesmo grudada em mim. Até que um dia, meu pai nos chamou para irmos para um córrego muito conhecido aqui na minha cidade. Esse córrego também era bem frequentado por pescadores, então lá fomos em uma manhã de domingo, eu, meus pais, meus 2 irmãos e as nossas 2 cachorrinhas, uma pincher chamada Princesa e a minha Bolinha. Nós fomos de bicicleta mesmo, já que aqui no interior tudo costuma ser perto. Nesse rio, Luciano, havia uma pequena ponte,
Então descemos o pequeno barranco e ficamos nos banhando perto dessa ponte com aquela farra que só as crianças faziam, mas de repente a minha cachorrinha Bolinha começou a latir desesperadamente. Ela ia até a ponte, latia acompanhada da nossa outra cachorrinha, e então ela descia até onde meus irmãos estávamos. Depois ela entrava na água, agarrava o meu cabelo com a boca e me puxava para fora da água. Como toda criança, eu e meus irmãos achamos aquilo muito engraçado, então continuamos na água brincando e nadando, acreditando que as nossas cachorrinhas estavam entrando na brincadeira também. Só que meu pai começou a achar aquela situação um pouco estranha, pois ela não parecia estar se divertindo, e sim estar desesperada. Então, como que movido por um instinto paterno, meu pai mandou que nós saíssemos da água. Nós obedecemos e saímos um pouco chateados e sem entender nada, é claro. Luciano, assim que saímos de dentro do córrego, nós ouvimos o barulho de algo pesado caindo na água. Nesse mesmo momento, meu pai subiu pelo barranco e foi até a ponte para ver o que poderia ser aquilo, mas ele não conseguiu ver nada, já que a água era muito escura. Pois bem, meus amigos, menos de 10 minutos depois, nós ouvimos os pescadores que estavam mais para baixo do córrego começarem a gritar. Então meu pai, curioso, desceu até lá para ver o que estava acontecendo. Luciano, os pescadores que estavam naquela parte do rio com suas tarrafas, que para quem não sabe, é um tipo de rede usada na pesca em pequenos córregos, estavam com uma cobra sucuri de quase 4 metros presa em uma delas. Meu pai foi até onde estávamos e nos chamou para ver aquela cobra gigantesca. Sim, Luciano, aquela sucuri estava nos observando enrolada em uma árvore perto do barranco onde estávamos nadando, mas eu acredito que por conta dos latidos da minha cachorrinha, aquela cobra sucuri pode ter se assustado e decidido ir embora. A minha Bolinha repetiu várias vezes o ato de ir até o barranco perto da ponte, latir desesperadamente, descer, entrar na água e abocanhar os meus cabelos para tentar me arrastar para fora da água. Eu acredito que ela estava vendo aquela cobra lá o tempo todo. Depois disso, nem preciso dizer que meu pai nos levou embora dali imediatamente. Mas o mais triste e doloroso veio depois. Uma semana após esse episódio, a minha cachorrinha Bolinha morreu. Nós não tínhamos muro na casa onde morávamos. Naquela época, era raro uma casa de interior ter muros. Então ela foi correr atrás de uma caminhonete e o motorista, por pura maldade, jogou o carro para cima da minha cachorrinha, atropelando ela. Os vizinhos viram tudo e confirmaram que foi pura maldade do motorista. Nesse momento eu estava dormindo e acordei na hora como se algo em mim doesse. Então, como num reflexo automático, eu pulei da minha cama e fui correndo perguntar para minha mãe onde a Bolinha estava. A minha mãe, muito triste e também surpresa por me ver já ali na porta de pé, me deu a horrível notícia de que ela havia acabado de ser atropelada e havia morrido. Luciano, eu saí correndo para a rua e a minha cachorrinha deu seu último suspiro no meu colo, ali mesmo no chão. Dói até hoje. Agora mesmo, enquanto eu escrevo esse relato, eu choro como se houvesse acabado de acontecer. Luciano, foi como se aquele anjo de 4 patas estivesse ali apenas para cumprir a missão de proteger a mim e aos meus irmãos daquele perigo naquele dia. E terminando sua missão, ela partiu, deixando em mim uma saudade tão grande que eu acredito que nunca vai se apagar. Dom e maldição. Olá, Luciano e inscritos. Eu me chamo Bruno e sou gaúcho da cidade de Canoas. Eu envio mais um relato para esse canal que adoro muito. Eu já maratonei diversas vezes todos os vídeos, pois eu os escuto usando fone de ouvido enquanto trabalho. Eu gosto tanto do sobrenatural que buscar experiências de outras pessoas é algo que me fascina e me faz pensar. Como tem gente que ainda acha que isso é coisa da nossa cabeça, que pode ser algum tipo de alucinação ou algo do tipo,
sendo que todas as pessoas que relatam alguma experiência quase sempre relatam os mesmos sentimentos como medo, paralisia, arrepios, ar gelado, sensações de estar sendo observado, sensações ruins, enfim, é muita coincidência, vocês não acham? Enfim, eu torço para que cada vez mais pessoas enviem seus relatos para o canal, nos brindando mais e mais com conteúdos inéditos. Bom, aí vai a minha contribuição. Esse relato se passou no interior do Rio Grande do Sul, em uma cidade chamada Barros Cassal, onde meus avós moravam com meus tios, tias e a minha amada mãe. Meus avós eram pessoas do campo, lidavam na lavoura de fumo e de consumo alimentício próprio. Eles eram muito simples e passavam por muitas necessidades. Minha mãe, quando nasceu, veio ao mundo com seu sistema imunológico bem abalado. Minha falecida avó sempre dizia que a minha mãe estava quase sempre doente. Certa vez, minha mãe estava com uma ferida em seu rosto que os antigos chamavam de cobreiro. Era uma espécie de alergia provocada pela picada de algum inseto que estava bem feia e nada parecia ser capaz de curar. Naquela época, havia muitas pessoas na família que acreditavam no poder dos benzimentos e das rezas e achavam melhor levar a minha mãe a um benzedeiro, que era um vizinho que morava em uma casa bem próxima e era muito amigo do meu avô. Ele morava em uma casinha muito simples, de telhado feito de capim e chão batido por dentro. Sua esposa era uma senhora índia, que andava com roupas compridas, uma saia longa, era muito reservada e usava uma enorme trança que passava da cintura. Mas era seu marido, um senhorzinho muito simpático e sorridente, que tinha o dom do benzimento. Ele era um homem de fala calma e era muito prestativo. Meus avós então levaram minha mãe até ele e minha mãe disse que ele a benzeu usando um pequeno pedaço de brasa bem quente e repetindo várias orações em que havia algumas palavras que ela não conseguiu entender direito. 3 dias se passaram até que minha mãe estava com o rosto liso e sem marca alguma daquele ferimento que não curava por nada. Esse senhor era um homem de muita fé. Todos os vizinhos próximos o conheciam por seu serviço de bondade e caridade. Só que a fama dele ia além da sua poderosa e milagrosa benzedura. Os moradores mais antigos falavam que esse senhor carregava o fardo de se transformar em lobisomem em algumas noites. Anos e anos se passaram e certa vez, depois de um dia duro de trabalho, meus tios mais velhos, que na época já eram adolescentes, e meu avô, junto com a minha avó, foram se deitar para dormir. Quem conhece sabe que o pessoal do interior dorme cedo e levanta cedo, uma rotina totalmente diferente da nossa, aqui da cidade. Horas depois, já de madrugada, eles foram acordados por um som de agitação que vinha da rua e que se estendeu até o galinheiro. Depois, meus avós ouviram um rosnado bem alto e sons de garras batendo-se na janela do quarto dos meus avós, acordando-os e fazendo com que todos saíssem para fora para ver o que estava acontecendo. A luz do luar era a única coisa que iluminava aquela fatídica noite de verão, e ao saírem para fora, eles deram de cara com um cão enorme que tentava atacar as galinhas que estavam acuadas e muito assustadas dentro do galinheiro. Os cachorros, muito agitados, atiçados pela presença maligna daquele ser horrendo, fizeram meus tios e meu avô ficarem arrepiados com aquela visão. Meu avô era muito valente, exímio na luta de facas. Ele se metia em muitas brigas e nunca saiu cortado ou machucado dessas pelejas. Meus tios tinham o sangue do meu avô e foram criados para não sentir medo e foram para cima daquele cachorro enorme, dando estouros de facão no couro duro e peludo daquele ser com o intuito de afugentá-lo. A criatura saiu machucada e fugindo em direção à mata, sumindo no breu daquela noite. No outro dia, foi muito falado por todo o povoado sobre o caso da aparição do lobisomem para o meu avô, que sempre duvidou até que ele mesmo visse com seus próprios olhos. Meu avô percebeu que durante alguns dias, com a correria do trabalho e a rotina do dia a dia, não tinha mais visto seu amigo e vizinho benzedeiro. Ele deve ter achado que ele deveria estar doente ou algo do tipo.
Então, certo dia, ao passar na frente da casa desse senhor, o meu avô notou que ele estava muito bravo com ele e que ele estava com uma boa parte das costas coberta por muitas ataduras, justamente onde a criatura da noite, ou o lobisomem, havia sido ferido pelos facões dos meus tios. Um arrepio percorreu sua espinha. Meu avô ficou em silêncio por algum momento, mas mesmo assim resolveu brincar com então seu amigo que estava com a cara bem fechada. E aí, compadre, o que houve? Andou comendo muito esterco de galinha? Para quem não sabe, as pessoas do interior daqui do meu estado dizem que lobisomens saem à noite para comer esterco de galinha e depois as próprias galinhas e também qualquer tipo de animal que esteja por perto. Seu vizinho fez cara de bravo e não falou nada, depois se trancou em casa e ficou por um tempo sem sair de lá. Meu avô nesse dia soube que a lenda local da maldição do lobisomem que afligia o seu amigo benzedeiro era mesmo verdade. Até porque depois que o fardo do lobisomem é descoberto, o amaldiçoado que carrega esse fardo morre após a descoberta. E assim, 2 dias depois, o vizinho benzedeiro faleceu de circunstâncias misteriosas. Para as pessoas daquela comunidade, o mistério do lobisomem tinha chegado ao final. A pergunta que fica é: como pode uma pessoa tão boa, com um dom de benzer e de fazer o bem aos necessitados, pode carregar tal tormento? Dúvidas como essa me fazem pensar e ainda esperar por uma resposta. Amigos, fica aqui o meu fraterno abraço e o agradecimento por terem escutado mais um dos meus relatos. Até uma próxima. A Pombagira Cigana. Olá, amigos do canal. Olá, Luciano. Eu sou uma grande fã do canal e não perco nenhum vídeo. Eu sempre me interessei pelo sobrenatural, pois eu vivenciei muitas coisas desde muito pequena. Eu levei muito tempo para saber que eu sou médium, até pelas limitações que a minha crença me impunha, pois na minha juventude eu me converti à igreja evangélica e meu ex-marido, que eu inclusive conheci na igreja, sempre me repreendia quando percebia o meu interesse por crenças que ele associava ao espiritismo, dizendo, por pura falta de conhecimento, que era uma heresia acreditar nessas coisas. Com o passar do tempo, eu passei a não mais me identificar com a religião evangélica e cada vez mais eu fui me conectando ao espiritualismo, o que me fez deixar a igreja. Hoje eu não sigo mais nenhuma religião, apenas me considero uma pessoa espiritualista. Eu tenho muitas histórias da minha infância para compartilhar, mas hoje eu irei lhes contar uma que ficou marcada na minha mente até hoje, e sempre me lembro com frequência desse acontecimento e me pergunto o motivo que levou essa aparição a se manifestar para mim. Quando eu tinha, acredito que por volta dos 10 anos, eu tive uma visão. Eu morava com a minha avó nessa época, mas no período de férias eu ficava na casa da minha mãe. Eu acordei um dia pela manhã com a minha mãe conversando com meu padrasto na cozinha enquanto eles tomavam um café. Os dois tinham um tom de voz muito alto e sempre pela manhã ficavam conversando durante o café antes de saírem para o trabalho. Eu sempre acordava com o falatório deles e depois voltava a dormir quando eles saíam. Nesse dia, logo após o silêncio da casa vazia, eu senti uma sonolência e eu achei que eu tinha caído no sono. A casa da minha mãe estava em reforma e parte dos móveis da sala estavam no quarto. A minha mãe tinha um bar de canto de sala que ela havia deixado em um canto, no quarto. Então, eu vi uma mulher sentada na banqueta com um dos seus braços apoiados no balcão do bar. Ela era muito linda. Seu rosto lembrava o de uma geisha. Seus cabelos eram bem compridos e parecia que as pontas batiam em seus pés. Ela usava um vestido vermelho e tinha uma flor também vermelha presa ao cabelo. Ela fumava um cigarro com uma daquelas piteiras que eram usadas antigamente nos anos 20 pelas mulheres e me olhava fixamente.
Parecia que eu estava em um sonho, mas eu sentia e sabia que eu estava bem acordada. Em seguida, eu comecei a sentir um cheiro que me lembrava o cheiro da flor, dama da noite. Eu não sei dizer por quanto tempo durou aquela visão, só sei que depois pareceu que eu tinha despertado de um sonho e aquela mulher não estava mais ali e não tinha nenhum rastro dela. Eu então me levantei para ir ao banheiro fazer minha higiene como de costume e realmente passei um tempo acreditando que aquela visão havia sido um sonho. Quando eu retornei para o quarto, eu senti novamente aquele cheiro de dama da noite, dessa vez bem mais forte e intenso. Nesse momento, Luciano, eu senti um medo tão grande e eu finalmente entendi que aquilo não havia sido apenas um sonho. Imediatamente eu saí do quarto e andei pela casa para procurar de onde vinha aquele cheiro tão forte. Depois de andar pela casa toda e até pela varanda, eu percebi que aquele cheiro estava apenas no quarto onde eu dormia. À noite, eu contei para minha mãe, que na época era católica, mas que também simpatizava com o espiritismo, e ela disse que eu tinha visto uma pombagira cigana. Depois daquele dia, eu nunca mais vi aquela mulher, e com o passar dos anos, eu fui deixando de ter essas visões. Eu ainda tenho algumas bem guardadas na minha memória, e com o tempo eu vou enviando para o canal. Desde já eu agradeço a você, Luciano, por ler o meu relato e a todos os inscritos por ouvirem. Um forte abraço a todos. A perseguição da sombra. Luciano e amigos, essa é, ao menos para mim, mais uma prova de que não estamos sozinhos, não importa onde estamos. Meu nome é João Batista e eu sou um senhor de 89 anos que brigo e discuto se alguém me chamar de velho. Minha memória é como a de um garotinho e meus pensamentos são claros e cristalinos, como se eu ainda tivesse 20 anos. Velho são os bancos da Cinelândia. Eu sou um homem, como o meu bisneto chama, vintage. Eu quero contar um autêntico caso extraordinário que se passou comigo no ano de 1962, quando eu morava em Tomás Coelho, bairro que fica na zona norte do estado do Rio de Janeiro. Sendo sócio de um clube muito tradicional que fica no bairro de Vicente de Carvalho, eu era e ainda sou bastante conhecido no local, apesar de não morar mais lá. Sempre frequentei as reuniões e as festas promovidas pelo clube. Todos os sábados eu ia aos bailes e eu sempre era um dos últimos a sair. Certa vez, por volta de meia-noite, saindo de uma dessas reuniões dançantes em companhia de alguns amigos, nós fomos caminhando ao restaurante da estação a fim de tomar um café. Após um ligeiro bate-papo entre os amigos, cada qual seguiu seu caminho, tendo eu tomado o rumo da Avenida Automóvel Clube. Embora a noite estivesse escura e não houvesse iluminação por aquele local, eu caminhava despreocupadamente estrada fora. Eram outros tempos, uma outra época, e quem viveu no Rio de Janeiro durante esse período sabe que jamais vai voltar a ver novamente. Então, quando eu passava por uma localidade conhecida como Juramento, eu notei que uma sombra escura me seguia do meu lado direito. Mesmo vendo que não havia luar naquela noite, eu parei a fim de me certificar se tratava ou não de minha própria sombra. Eu movimentei os braços e a sombra no chão não se moveu. Ela ficou imóvel. Ali parado, sentindo um terrível calafrio, eu disse em voz alta: "Uma sombra do meu lado direito não me adianta." Imediatamente, para minha surpresa, eu vi que a sombra deu uma volta por trás de mim e passou para o meu lado esquerdo. Eu continuei a andar, já apavorado, sempre com aquele vulto ao meu lado. Então eu parei e lhe disse: "Aí, uma sombra do meu lado esquerdo também não me adianta em nada." Então eu me benzi e comecei a rezar. Luciano, então eu vi perfeitamente que a sombra se afastou do meu lado, tomando a direção de uma moita de capim que se achava à beira da estrada,
sumindo por dentro dela e provocando um enorme barulho. Aliviado, eu acendi um cigarro e continuei andando. Dentro em pouco tempo, eu cheguei em casa batendo a porta e fui atendido por meu pai, que ao me ver, ainda pálido e trêmulo, perguntou o que havia acontecido. Contei-lhe o ocorrido e o meu velho então me disse: "Tome cuidado, rapaz. Do contrário, ainda verás muitas assombrações caminhando por aí a essa hora da noite." O que era aquilo, eu não sei. Só sei que daquele dia em diante eu passei a acreditar em muitas coisas que antes eu achava incríveis e impossíveis de acontecer. E principalmente desde então eu jamais desprezei aquele importante conselho que o meu velho pai me deu.